Olá, que bom! Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho da palavra do nosso Senhor, para nos fortalecermos espiritualmente. Isso é importante, é muito bom para as nossas vidas, tá? E hoje, quem veio aqui para falar o versículo para nós foi... Oi, amiga! Oi, olá, pessoal! Eu vim ensinar um versículo para vocês. Mas antes eu vou perguntar: você quer ser vencedor? Eu quero. E você aí? Pois é, todo mundo quer vencer, todo mundo quer ganhar troféus, todo mundo quer ser vitorioso. Então, a palavra de Deus nos diz assim, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Assim, ó. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aprenderam, crianças? Tio Marisa, mostra o cartaz para eles falarem juntos? Mostro sim. Vou mostrar para eles o cartaz com o versículo. Então, presta atenção aí, crianças. Olha só. Fala junto com a gente, tá? Diz assim, como mesmo? Vou pôr assim. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. É isso aí, crianças. Você é um vencedor. Ou melhor, mais que vencedor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Esse versículo é facinho de aprender. Então, grava aí, tá? E viva ele. Busque o Senhor e seja mais que vencedor. Valeu? Que bom, amiga Bíblia. Muito bem. Você é muito inteligente. Então, vamos agora para a história, não é? Presta atenção, criançada. Tchau. Vamos contar a história agora. No domingo passado, nós falamos que a Esther, né? Ela se tornou rainha da Pérsia. Isso foi um grande privilégio para ela. Mas, depois que ela se casou com o rei Assuero e se tornou rainha, houve um problema no palácio. Qual foi esse problema mesmo? Vamos ver? Essa história está registrada lá no livro de Esther, o capítulo 2, a partir do versículo 21 até o capítulo 4, versículo 14. Depois, vocês podem ler lá com a família para entender melhor, tá, crianças? E foi assim. Lá no palácio tinham 2 guardas. Esses guardas eram responsáveis por cuidar dos aposentos do rei. Ficava lá na porta, guardando, cuidando, para que nada acontecesse com o rei. Esses 2 guardas, eles tiveram um plano mau. Eles ficaram com raiva de alguma coisa e planejaram tirar a vida do rei. Que coisa feia! Mas quando eles estavam planejando, teve uma pessoa que ouviu o plano deles. Que pessoa foi essa? Mordecai, que ficava lá na porta do palácio todo dia. Ele ficou sabendo do plano dos guardas e logo Mordecai foi lá
e contou para a rainha Ester. Ele contou e a rainha fez com que o rei logo soubesse. O rei prontamente foi lá, mandou investigar o que estava acontecendo e descobriu que realmente estes guardas estavam com este plano de tirar a vida do rei. Que coisa feia. Aí o rei deu um jeito que também não foi o certo. Ele deu um jeito e quem morreu foram os guardas. Consequência do erro, daquele pensamento mal, que coisa feia. E depois de tudo isso, o rei, ele chamou um dos seus homens de confiança lá no palácio, um homem chamado Amã, e ele resolveu engrandecer Amã. Então, ele deu autoridade para Amã e deu muita confiança para ele também. Lançou um decreto para que todas as pessoas pudessem se curvar diante de Amã quando ele passasse, por onde ele passasse. Amã ficou todo. Mas tinha uma pessoa que não se curvava para ele. Era Mordecai. Ele não se curvava. Os servos de Amã, eles até perguntaram para Mordecai por que ele não se curvava. Mordecai falou, sabe o que, crianças? Que ele só se curvava diante do Deus vivo, do Deus único, do Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Olha que convicção, que confiança que Mordecai tinha. Nós também devemos ser assim, ter convicção, certeza do Deus que nós cremos, que Ele é poderoso, que Ele é vivo, que Ele é verdadeiro, que Ele é único. Devemos ser assim, crianças. Sempre, tá bom? Então, quando Amã viu que Mordecai não se curvava perante ele, mas ficou com muita raiva mesmo, e planejou tirar a vida de Mordecai. Olha que coisa! Coração mau. Mas ele não se contentou só com isso, não. Ele queria mais, ele planejou acabar com todo o povo judeu. Planejou e pensou nisso, de acabar mesmo, matar todo o povo de Deus daquela época. Daí ele foi lá e manipulou o rei. E falou que existia um povo que seguia outra lei, que o rei não podia tolerar isso, que isso não era certo. E o que aconteceu? O rei deu um anel para Amã. Com esse anel, Amã podia selar qualquer ordem, como se fosse a ordem do rei. Carimbava lá e todos deveriam obedecer. Aí o rei falou para que Amã fizesse o que quisesse com esse povo. Mas Amã não contou que era o povo judeu. Não contou para o rei. Por isso que o rei deu autoridade para ele fazer o que quisesse, o que bem entendesse. Então, logo, este homem com o coração mau mandou enviar cartas para todo o país, para todos os governadores, falando que acabassem com o povo judeu.
povo judeu, acabassem com todos, porque era uma ordem, estava selada com o anel do rei. E agora, o que o povo ia fazer com essa ordem? Todos recebendo essas cartas. Lá dizia que homens, mulheres, crianças, idosos, adolescentes, jovens, todos teriam que morrer. Que horror! Que homem mau este Amã. O que aconteceu com ele? Por que ele era assim? Porque ele estava dominado pela raiva. Ele deixou se dominar. E assim ele começou a agir mal. Crianças, nós precisamos saber controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções e não deixar essas emoções controlar a nossa vida. Tipo a raiva. Não deixe se sentir raiva. Respira fundo. Converse sobre o assunto com alguém, mas não deixa ela te dominar, tá? Para que você não venha a agir mal. É assim. Depois, crianças, que essas cartas foram enviadas para os governadores, o que Amã fez? Ele foi lá sentar com o rei e beber, enquanto o povo estava em desespero, enquanto o povo estava com medo, enquanto o povo estava perplexo. O que será que vai acontecer? Será que realmente o povo de Deus vai morrer? Mordecai ficou sabendo do plano de Amã. E logo ele entrou em ação. O que Mordecai fez? Ele pegou a sua roupa e ele rasgou. Rasgou as suas roupas. Pegou um pano de saco. Se vestiu com panos de saco. Se sujou de cinza. Chorou, orou e saiu pelas ruas da cidade, chorando alto. Saiu chorando alto, bem assim. Mas que coisa esquisita, não é, crianças? Por que será que Mordecai agiu assim? Porque esse era o costume daquela época, crianças. Naquela época, as pessoas expressavam sua tristeza, seu arrependimento, dessa forma. E se colocava assim diante de Deus, dessa maneira, expressando mesmo tristeza e arrependimento, pedindo misericórdia para o nosso Senhor. E quase todo o povo fez isso lá na cidade. Nós também devemos orar, nós também devemos falar com o nosso Deus, pedir a Ele misericórdia, porque nós somos falhos. Precisamos sempre da misericórdia e do perdão do nosso Senhor, tá? Nesse tempo, crianças, a rainha Esther ficou sabendo do que estava acontecendo com Mordecai e o povo judeu. Ela ficou sabendo e logo ela mandou roupas para que Mordecai vestisse, mas ele não aceitou. E ele falou para a rainha Esther, para que ela fosse lá e falasse com o rei, pedisse para ele ter misericórdia do povo e livrasse o povo da morte.
Olha, mas o que a rainha ia fazer? Sabe por quê, crianças? Ninguém podia entrar na presença do rei sem que ele chamasse. O que a Esther ia fazer? Ela estava assim preocupada, desesperada. O que será? O que eu vou fazer? E ela mandou falar com Mordecai. A rainha mandou falar com Mordecai que ela não podia entrar na presença do rei sem ele chamar. Mas aí Mordecai mandou falar para a rainha assim que se ela não fosse conversar com o rei, que todo o povo de Deus, os judeus iam morrer. E contou tudo o que estava acontecendo para a rainha Esther. Crianças, o que será que ela fez? Será que ela foi lá? Será que ela chamou para conversar com o rei, arriscando a própria vida? Ninguém podia ir falar com o rei sem ser chamado. O que será que ela fez? Eu vou falar para vocês o que ela fez, tá, crianças? Mas eu vou contar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Fiquem atentos que eu vou postar no próximo vídeo, tá? E olha só, crianças, vocês viram como é uma pessoa que se deixa controlar pela raiva, por esse sentimento ruim? Ela pode agir mal e acabar com a vida de muita gente. Por isso, é preciso orar sempre, buscando equilíbrio no Senhor, buscando controle no Senhor, para que nós possamos sempre agir fazendo o bem e não o mal, porque o mal não procede de Deus, o mal procede do inimigo e nós somos do Senhor. E assim nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá bom? Que o Senhor Deus abençoe tremendamente a sua vida, tá? Hoje e sempre. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos lá? Grandioso Deus, nós te amamos, te adoramos, te exaltamos, confiamos no Senhor e na força do seu poder. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes e confiarmos no Senhor em todos os momentos. Controla, Senhor, as nossas emoções e que tenhamos amor no coração para agirmos conforme a tua vontade sempre. Oramos pedindo perdão pelas nossas falhas. Em nome de Jesus, também pedimos, Senhor, que o Senhor olhe para essas pessoas que possuem muita raiva no coração. Controla, Senhor, estas vidas. Ajuda, Senhor, a estas vidas. Transforma estes corações para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.